Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Assim era como começava lá na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, o culto do Evangelho, presidido e exposto pelo nosso querido professor Eurípides Bassanufo. Hoje nós temos um assunto especial. Um assunto que vocês vão verificar como Jesus antecipava o futuro que viria. A visão dele era uma visão extensa, que muitas vezes as pessoas não entendiam. Mas nós vamos mostrar a vocês aqui esse processo. Nós temos primeiro aqui o livro O Consolador, de Emmanuel, e vamos observar a resposta da pergunta 290, quando Emmanuel responde: as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Muitos olham as parábolas como se fossem histórias para crianças, mas a lição de Jesus ali é de uma profundidade muito grande. Nesta parábola, os trabalhadores da última hora, vocês vão observar a visão do futuro que Jesus registrou naquela parábola, pelas análises que nós vamos identificar daqueles espíritos amigos que vão nos ajudar nesta manhã de segunda-feira. Vamos começar então agora com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 20, item de número 1, que é uma passagem de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Observem aí. Como nós observamos no início da palestra, muitos dos judeus no tempo de Jesus queriam saber que reino dos céus, queriam coroar Jesus de rei, que fosse um déspota, um lutador, um general que pudesse derrubar o Império Romano. Mas o reino, como ele falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então o reino dos céus, ele procura nesta palavra identificar. E o denominador comum de todas as parábolas que falam do reino dos céus é a justiça. Vocês vão observar. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vamos observar agora características interessantes que nos fornecem a professora querida Amélia Rodrigues. O horário de trabalho na época de Jesus começava às 6 horas da manhã, 6 horas, e ia até às 18 horas, portanto 12 horas de trabalho. Esse era o período de trabalho na época de Jesus. Portanto, aquele pai de família saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado, acordado, acertado com os trabalhadores, que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. 1 denário era o valor correspondente a uma diária, hoje, na base de um salário mínimo. Mas isso é coisa para a gente calcular depois. Um professor de português não entende muito bem de matemática, mas vocês podem fazer o cálculo. Então, 1 denário representava uma diária, um dia de trabalho. Acertaram, concordaram, mandaram para a vinha. Ele mandou para a vinha e eles foram para lá. Saiu de novo a 3ª hora. Se a primeira hora é 6 horas da manhã até às 18 horas, saindo na 3ª hora é fácil agora somar 6 com 3, 6 horas da manhã mais 3, 9 horas. Ele saiu, portanto, às 9 horas e vendo outros trabalhadores que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide vós outros para a minha vinha e eu vos pagarei o que for razoável. Ele ressaltou, já que eles iriam começar o trabalho às 9 horas da manhã, depois de perder 3 horas de trabalho, mas o dono da vinha era muito generoso, então os convidou, mas fez a ressalva: eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta, a primeira hora da manhã, 6 horas da manhã. A 6ª hora, 6 mais 6, 12. Então ele saiu meio-dia. E a hora nona, 9, 6 da manhã, 15. Às 3 horas da tarde, e fez o mesmo. Fez o mesmo que, lembrem-se daquela primeira frase, eu vos pagarei o que for razoável. Então eles já foram sabendo, quem foi trabalhar 9 horas, quem foi trabalhar meio-dia, quem foi trabalhar 3 horas da tarde, eles ouviram
do pai de família, o dono da vinha, dizer: eu vos pagarei o que for razoável. Se fosse aqui no Brasil, o trabalhador saberia que iria ser proporcional ao período trabalhado. Saindo mais uma vez a 1/10 hora, quer dizer, 1/10 é 11. 11 mais 6, 17. Então eram 5 horas da tarde ou 17 horas. Ele encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: reparem, vamos analisar que só faltava 1 hora para completar o dia, que eram 18 horas. Por que permaneceis vocês aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Mas não fez nenhum compromisso. Nada, simplesmente vão trabalhar. E eles foram entusiasmados, tendo certeza de que era apenas 1 hora de trabalho que eles iriam realizar. Mas foram. Se fosse aqui no Brasil, como eu já tive alguns desses entraves, assim, quando na construção, quando o pedreiro, o seu Vigílio, trabalhava comigo, e a pessoa chegava meio-dia e ele precisava de gente, às vezes, para poder fazer reboco, para ajudar a fazer massa, e ele dizia: venha me trabalhar pelo meio-dia. Não, meio-dia não quero não. Se fosse um dia só. Esses foram porque sabiam que tinham apenas 1 hora e foram para atender a demanda do serviço. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: dá certo, o gerente, o cabo de turma, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Vamos fazer uma parte agora, porque de toda a gramática que eu amo, a melhor parte que eu acho são os verbos. Ele disse paga-lhes, não disse paga-os. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu fiz uma consulta, a consulta foi muito cara com o médico, e eu paguei o médico R$300, pagou o médico. E eu fico olhando assim: meu Deus, o médico não é escravo, eu passei comprado, eu paguei a televisão, eu paguei o carro, paguei o médico, não. Eu paguei ao médico. E outros falam ainda diferente. Eu não posso ir segunda-feira para a reunião porque eu vou no médico. Peraí. Você vai na moto, você vai no burro, você vai no jegue, mas ir no médico não, você vai ao médico. Quem vai a algum lugar. É preciso olhar a regência verbal. Outros dizem ainda: eu cheguei em Ilhéus bem cedo no aeroporto. Chegou em Ilhéus? Não, você chegou a Ilhéus. Você pode chegar na moto, você pode chegar no ônibus, chegar no carro, mas chegar em Ilhéus não, porque Ilhéus não anda, não vai com você. Ilhéus é um pedaço é uma cidade no Brasil, ele não se mexe. Então eu cheguei a Ilhéus. E o pior ainda, que gente não sabe amar. Quando diz assim: eu lhe amo. Não, o verbo amar é transitivo direto. É eu o amo ou eu a amo. Se vocês têm dificuldade de saber se é o a, vocês colocam o pronome na segunda pessoa. Eu te amo. Serve para homem, serve para mulher. Mas dizer eu lhe amo, não. Se afastem, porque essa pessoa não sabe amar direito. É preciso ter atenção no verbo. Portanto, ele chamou os trabalhadores e disse: paga-lhes, começando pelos primeiros começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, ou seja, 5 horas da tarde, receberam um denário. Mas eles não questionaram qual foi o motivo por que o homem pagou um denário. Mas eles receberam. Pagou um denário, não acertamos nada, mas ele foi consciente, é o preço de um dia. Depois vieram os que chegaram às 15 horas, às 12 horas, às 9 horas da manhã, vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais e receberam apenas um denário cada um. Vamos analisar, não foi o que ele acertou? Foi. Eles não sabiam que, já acostumados a trabalhar com dia, com calor, com sol, toda de 12 horas de trabalho, eles aceitaram todas as condições. Então o homem valorizou nessa hora o que a palavra dele, o que ele pactuou, quando na realidade se estava observando não a quantidade da produção, mas a qualidade do que eles realmente colhiam. Então, quando eles receberam, queixaram-se ao pai de família dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano nenhum. Não convencionaste comigo de manhã cedo receber um denário pelo seu dia? Toma o que te pertence,
e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Assim, disse Jesus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos então continuar agora no capítulo 20, no item 2, para nós entendermos o conteúdo dessa parábola, que é realmente maravilhosa. Aqui o item 2 é da autoria de um espírito Constantino em Bordeaux. Capítulo 20, item 2. Bons espíritas, meus bem-amados, sois obreiros da última hora. Todos viestes quando foste chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. Aqui nós estamos no item 3, e o espírito é Henri Heine. E ele explica, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Os espíritas que por último vieram, diz o espírito Henri Heine na psicografia, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores. Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Viram que coisa linda? Ele continua, mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo se encontra no meio dos espíritas, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já nas bases, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra realizada. Vocês viram a qualidade é que se leva em conta nessa questão. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa que foi interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam, entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus se utilizou, falando ao povo o germe do futuro e também, sob todas as formas, todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Que coisa linda, viu? Agora nós vamos ver o item 5, é da autoria do Espírito de Verdade, a falange. Olha que você já sabe, já viu, Patrick já identificou, esclareceu isso numa das belíssimas palestras que ele fez lá na Casa de Guará. Então, o Espírito de Verdade fala, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, sem outro objetivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos, aqueles que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra.
Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Que coisa linda! E o Espírito de verdade continua. Deus procede neste momento, na época em que foi editado o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus procede, naquele momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não tomem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais relevantes na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Vamos agora ver a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, aqui na página 172. Podem acompanhar depois, vocês vão lendo com calma, aprendendo, refletindo mais. O mundo é educandário, oficina para as atividades nobres e nunca uma ilha de sorrisos e plenitude. O Evangelho de Jesus é um repositório de ensinamentos convidando à mudança de entendimento da finalidade existencial. Vivendo intensamente o mundo com as suas imposições, às vezes arbitrárias, Jesus deu continuidade à meta que ele trazia e nunca interrompeu: a instalação do reino de Deus nas mentes e nos corações humanos. Viram que objetivo? Que meta grandiosa! Maravilhoso isso, viu? Minha querida veneranda benfeitora Joana de Ângeles. A sua convivência com Jesus na personalidade de Joana de Cusa nos favorece com esses ensinamentos, porque a senhora está falando, a senhora registra a sua fala com a competência de quem ofereceu os seus ouvidos e o seu coração para receber o depósito daqueles prenúncios que Jesus falava. E ela continua: não seja de estranhar a informação de Jesus, que nesse reino de justiça, olha o que eu falei das parábolas, todas elas, quando se fala o reino dos céus, é semelhante à base da justiça. Não seja de estranhar a informação de Jesus, que nesse reino de justiça, os que se exaltam, se glorificam e desfrutam das honrarias terrestres, sempre nos primeiros lugares serão os últimos, enquanto aqueles que jamais experimentaram as concessões, os favores terrestres, os tesouros da cobiça e do orgulho, serão os primeiros no reino dos céus. Por fim, continua a veneranda benfeitora, veio a revelação espírita, que faz desaguar no oceano do mundo espiritual todas as propostas da imortalidade, que é desvelada pela mediunidade, da justiça divina, atestada pela reencarnação e confirmada pelos fatos e pela experiência da fé raciocinada e lógica. Na página 175, ela continua: o servidor devotado, compreendendo o convite de Jesus para que sirva em qualquer condições que apareçam, nunca desanima do serviço, reforçando as convicções espirituais, quanto maiores testemunhos surjam pelo caminho iluminativo. Comprometido com os imortais, que têm a tarefa de apressar estas horas, o trabalhador, convidado pela consciência lúcida do dever, é estimulado a superar o ego e investir as suas melhores energias na vivência e na divulgação da mensagem evangélica, sem imperfeições ou falhas. Viram que é um compromisso muito grande que nós temos? Vivenciar o Evangelho de Jesus e divulgar a mensagem evangélica para que todos tenham conhecimento do nosso modelo e do guia da humanidade. Vamos agora verificar uma passagem de Mateus, no capítulo 16, versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Vocês viram
a similitude do ensinamento da parábola dos trabalhadores da última hora, recompensará a cada um segundo as suas obras, segundo as suas realizações no campo do bem, no campo da caridade, no campo do amor. Agora nós vamos mostrar aqui, vocês talvez já conheçam, Caibar Schutel, lá da cidade de Matão. Ele escreveu esse livro quando encarnado ainda, Parábolas e Ensino de Jesus, um livro maravilhoso, na página 24, quando ele escreve aqui as características essenciais para os bons trabalhadores são a constância, a regularidade, o interesse pelo trabalho, a boa vontade e o esforço que fazem em todo o trabalho que eles assumem. Isso é que é importante. Existem alguns irmãos que às vezes vão trabalhar na manjedoura. Eu não quero, não dou para isso. Quer ir para a biblioteca? Não, eu não gosto. Isso não cabe no movimento espírita. Nós temos de aprender todas as atividades, mostrar a nossa utilidade, a constância, o interesse, a boa vontade e o esforço para realizar o trabalho que nós todos podemos assumir. Não podemos fazer exigências, nós precisamos aprender tudo ao nosso alcance. E agora nós vamos colocar aqui esse viés agora para completar. São os conselhos oportuníssimos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, no capítulo 2, para que nos preparemos adequadamente para sermos os trabalhadores da última hora, aqueles que serão recompensados por uma produção de maior qualidade. Mas ela começa dizendo: não atue esporadicamente como alguém descomprometido com a caridade fraternal. Não, isso aí é feito beija-flor, vai numa flor, vai outra, uma abelha, colhendo o que precisa para a alimentação da colmeia, o pólen. Não atue esporadicamente, eventualmente, como alguém descomprometido com a caridade fraternal. É preciso ter a sua assiduidade, como o ilustre espírito Caibar Schutel diz, a constância, o interesse, a boa vontade e o esforço que devemos fazer no trabalho que nós assumirmos. Então, essa é a identificação, as características que Caibar Schutel escreve no seu livro Parábolas e Ensino de Jesus, na página 24. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos aconselha: não atue esporadicamente como alguém descomprometido com a caridade fraternal. Tem pouca responsabilidade, não. Isso não podemos fazer com Jesus de maneira nenhuma. E ela continua: a existência física é portadora de múltiplos programas educativos que contribuem para o desenvolvimento intelecto-moral do espírito. A reencarnação, por isso mesmo, é sublime oportunidade para a reparação dos erros, de correção das nossas irregularidades, da nossa reabilitação moral. Isso é que nós temos de aproveitar na reencarnação, que é esse benefício maravilhoso que nós podemos realizar com a ajuda dos espíritos amigos em nome de Jesus. As dores e problemas de vária ordem constituem um processo terapêutico para a cura real, verdadeira, portanto, na origem do mal praticado. A aflição decorrente do sofrimento é o desconforto que se experimenta, chamando a atenção e a ordem, chamando a atenção à disciplina, ao dever que nós precisamos retomar. O cumprimento reto dos deveres de cidadania, de família, de consciência, contribuem para a aquisição da responsabilidade espiritual com segurança. Agora vem ela concluindo as orientações para sermos os trabalhadores competentes da última hora, quando ela chama a atenção: o teu próximo precisa de ti, reencarnado ou não, o teu próximo precisa de ti. Ele conta contigo com a tua solidariedade, com a tua assistência fraternal, seja encarnado, seja reencarnado, nas reuniões de desobsessão, de socorro espiritual. O teu próximo precisa de ti, reencarnado ou não. Ele conta contigo com a tua solidariedade,
com a tua assistência espiritual. Por isso é preciso, para as sessões de doutrinação, tomar o curso de doutrinação, estudar a codificação espírita, codificada por Allan Kardec, enveredar pelos livros da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, da professora Amélia Rodrigues, do irmão Emmanuel, André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros. O espírita é um estudioso constante, permanente, para estar sempre atualizados na possibilidade de que as informações absorvidas possam ajudar outras pessoas. E aqui ela conclui com um parágrafo maravilhoso. Por muito amardes, ensinou Jesus, todos os vossos pecados vos serão perdoados. Isso aí está no livro Garimpo de Amor. Olha ele aqui, Garimpo de Amor, na página 175. Por muito amardes, ensinou Jesus, todos os vossos pecados vos serão perdoados. Isso está em Lucas, no capítulo 7, versículo 47. Por isso, meus queridos irmãos, o nosso amor realizado, exteriorizado, com as portas de nossos corações abertas, o meu, o seu, de todos vocês que me ouvem, vocês devem fazer com que se exale esse amor. E esse amor, quando se torna divino, ele muda o nome para caridade, levando a paz, a alegria, a esperança para todos os nossos irmãos que sofrem, com a nossa contribuição, para que eles se redimam também das suas dores, como nós também já recebemos. E os espíritos amigos nos inspiram em nome de Jesus, nos ajudam para que possamos continuar a nossa semeadura de luz, de amor, de paz, de alegria, envolvendo todos que se encontram em nosso carreiro, para que possamos ajudar na transformação do mundo, para um mundo futuro, um mundo de regeneração que já começa o sistema que nós estamos vivenciando, para que as transformações sejam necessárias. E é nesse momento que somos chamados para o nosso testemunho, para não perdermos o nosso entusiasmo, a nossa alegria de viver, de ajudar as pessoas, de estudar a doutrina espírita, de fazer a divulgação da doutrina espírita onde estivermos, divulgando o pensamento de Jesus, divulgando os seus ensinos através do Evangelho, vivenciando, exemplificando, e principalmente quando nós comemoramos anteontem o aniversário do nosso Mestre Jesus. É por isso, meus queridos irmãos, que devemos elevar o nosso pensamento a Ele, para oferecer o nosso presente no próximo aniversário, porque este de anteontem já passou, mas é uma sugestão, porque é um presente que poderemos dar, olha, diariamente. O importante não é comemorar o nascimento de Jesus no dia 25, que foi estabelecido pelos homens e nascido na mezedura. O importante é que ele renasça todos os dias de nossa vida dentro da manjedoura de nosso coração, porque o nosso coração deve estar preparado para ajudar as pessoas, para fazer o bem, para o amor se exteriorizar de forma espontânea. E vocês me perguntam, como já me perguntaram, mas aí que presente nós poderemos oferecer para agradar Jesus? Ele próprio disse, e nós vamos enquadrar no que ele deseja. Está em Mateus capítulo 25, versículos 31 e seguintes. É aquela história: eu estava com fome, com sede, sem teto, sem roupa, doente e preso, e vocês me socorreram em todas essas necessidades. E eles dirão: Senhor, nunca te vimos nessas condições. E ele disse então: todas as vezes que vocês fizeram algo para um desses mais pequeninos, eu considero que é a mim que vocês fizeram. Isso vai deixar Jesus muito feliz. Portanto, caminhemos, façamos com que os nossos passos se transformem em orientações de alegria, um peregrino a favor de Jesus, a favor da paz, a favor do amor, ajudando as pessoas, para que quando alguém diga: eu estou com fome, e hoje a veneranda benfeitora nos diz em um dos seus livros, hoje há muito mais fome de amor do que de pão. E quando Jesus viesse nos visitar, ele iria dizer naturalmente: eu estava com fome de amor, e vocês alimentaram meu coração. Eu estava com sede de ternura, e vocês dessedentaram a minha alma. Eu estava nu
sem roupa e vocês me abrigaram com o manto da caridade. Eu estava sem teto e vocês me acolheram em seus corações. Eu estava doente e vocês recomendaram a um dos necessitados para frequentar a casa espírita, onde ouviram uma palestra dignificante, tomaram água fluidificada, receberam o passe e saíram com as outras energias, encontrando a esperança em seus corações. E por último, eu estava preso nos meus vícios, com a minha vida toda desarrumada, sem ideal, e vocês me libertaram, me oferecendo claramente a verdade que me tornou livre. Por isso, agradeçamos a Jesus, porque os próprios presentes de que ele se faz credor, nós temos condições de fazer, não somente no dia 25, mas todos os dias de nossas vidas, oferecendo essas condições, ou seja, nós mesmos, o nosso amor, o nosso abraço, o nosso coração para abrigar a capa da esperança, oferecendo o endereço de uma casa espírita e oferecendo o conhecimento da verdade para libertar todos aqueles que se encontram na escravidão da ignorância. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, derramando a sua luz, a sua paz, plenificando todos os nossos corações, todos de vocês que estão me ouvindo, inundando seus lares de amor, de paz e de alegria, para que vocês, a cada momento, a cada dia que vocês acordarem pela manhã, agradecerão a Deus a oportunidade de mais um dia de reencarnação, onde poderão incansavelmente trabalhar pelo bem, pela paz, pela luz para a humanidade. Que o Senhor abençoe a todos e os envolva com muita paz. Deus os abençoe, meus queridos filhos. Muita luz nas suas vidas. Que assim seja.